Bom, a ideia, como havia mencionado, era poder dialogar com vocês, né? E estamos, então, fizemos até um esforço de garantir esse espaço de debate, né? E passamos, então, por uma primeira rodada de inscrições para depois retornarmos aqui à mesa. A gente tem o Oswaldo ali. Bom, temos vários, né? Eu vou fazer uma rodada de 5, depois a gente retoma, né? Bom, eu tinha até imaginado que eu ia falar mais adiante, que eu queria ouvir mais, mas já que está aqui. Veja bem, eu fiquei muito bem impressionado, até porque eu estou precisando muito interagir sobre essas formulações a respeito do PAA. Agora, eu senti nas duas falas que faltou, talvez, dar uma dimensão, né? E evolução desde a criação até o presente. Porque, na verdade, o PA começou como um programa simbólico, né? No sentido de que atores novos, demandas novas, numa esfera pública nova, se coloca nessa perspectiva de construir, e ele vai crescendo de uma ação simbólica para uma ação que, de certa forma, tem a pretensão, me parece que ele tem a pretensão de se constituir numa espécie de principal eixo da política comercial, assim, ou de demanda assegurada do setor campesino. Um pouco é isso que eu... né? Agora, outra coisa que eu senti, talvez necessário, até o professor Bonal fez a referência, mas é uma distinção entre... Em português a gente usa a mesma palavra, política, mas o politics e o policy são coisas distintas. Então, na realidade, todos os acordos, os pactos, a interação cognitiva dos fóruns todos que se trabalhou nos primeiros anos, em torno da ideia de politics, né? A ação pública, né? Aí talvez eu não sei se discordo, não sei se não entendi. A ação pública do PAA, ela precisa ser estruturada mesmo. Ela precisa de instâncias governamentais com papéis e recursos muito bem estabelecidos e, digamos assim, formas legais de realizar aqueles acordos, sem o que o programa fica no vazio, né? O que me parece de positivo nesse sentido, e aí temos que, né, distinguir duas coisas. Você tem um PAA centralizado na Conab, que é um PAA igual e geral no Brasil inteiro, é como se fosse um INSS que faz do mesmo jeito no Brasil inteiro. Você tem o PAA interativo com estados e municípios, que é o que a Ana Miller lá está trabalhando agora. Então, essas duas instâncias produzem ação pública parecidas, mas distintas, né? Exatamente porque esse espaço de relação entre os acordos, os consensos, os pactos e a ação pública termina diferindo muito. São 27 estados, não sei quantos municípios, cada qual no seu acordo com o MDS gera um formato diferente do PAA. Mas o PAA da Conab é um só, né? E é bem estruturado, né? Ou seja, e é bem estruturado e ele tem uma pretensão, uma pretensão de se constituir naquele elemento que foi, digamos assim, a peça de resistência de outro tipo de política agrícola. É espécie de um componente de um plano de safra de longo prazo da agricultura camponesa. É um pouco essa a ideia que eu queria interagir e ver o que vocês acham. Bom, eu sou Letícia, sou aluna de doutorado aqui do CPDA e sou professora também na Rural de Pernambuco, em Serra Talhada.
que é um dos municípios que mais tem projetos do PAA. Então, minha pergunta vai para a Kátia. Parabéns pela apresentação, me ajudou a pensar muito. Mas eu tenho uma questão para você, que é um pouco em cima desse campo de ideias de elaboração da política. E aí, quando você coloca lá aquele modelo, né, desses fóruns, e aí pensar um pouco que essas ideias, quando elas se legitimam nesse fórum, eu acho que deixa de fora muitas ideias e atores, né? E aí isso se materializa, por exemplo, com a falta ou pouco acesso das mulheres ao PAA, né? Então, acho que tem uma relação de força nessas ideias que, nesse fórum, que eu acho que ele fica muito distante desse outro campo que é nesse aonde ele vai se materializar. E, de fato, ele ganha arranjos e que não respondem também lá, né? Então, talvez eu acho que eu senti falta disso em você. E queria perguntar também a análise. Eu senti falta. O mercado não influencia aí, né? Esse campo é o Estado, a inserção da sociedade no Estado, o Estado na sociedade, essa luta e essa disputa. Mas aonde é que fica efetivamente? Não é mais um sujeito? A gente não precisa mais pensar no mercado para pensar a elaboração de política, principalmente o PAA. E aí, quando a gente vê no local a disputa pelo mercado, seja institucional ou não. É um pouco isso, Kátia. Regis da Coimbelém, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Primeiro, me queria parabenizar também a composição da mesa. Me parece bastante interessante o fato de que, se debruçar sobre a análise da formulação das políticas, como ocorre, isso começa a surgir vários trabalhos nesse campo, e me parece isso muito significativo. Eu queria levantar duas questões. Primeiro, para a Kátia, o tema de que a abordagem cognitiva ela parte um pouco, digamos, de uma compreensão tendo uma origem francesa, uma compreensão da sociedade francesa e o lugar da política e da política pública dentro dessa sociedade. Da mesma forma, as abordagens mais norte-americanas também, uma compreensão do que como se compõe a sociedade norte-americana. Como é feita a mediação, no caso pensando até o caso concreto dessas políticas, né, não vamos pensar de maneira mais geral, da aplicação dessa abordagem em termos da sociedade brasileira e do lugar da política nessa sociedade? Isso, se tivesse alguma questão a colocar sobre isso. E tanto para a Kátia quanto para a Ana, foi passado rapidamente, mas eu queria ver se é possível você explorar um pouco mais, é o tema das trajetórias pessoais dentro desse processo, né? Quer dizer, no momento vocês trabalham com pessoas que têm, ou com entrevistas, contato com pessoas que têm um peso grande, né, na definição dessas políticas, mas elas, seja pensando políticas já ou com mais de 10 anos, ou fechando 10 anos, essas pessoas elas ocupam lugares diferentes ao longo do tempo, né? Ou seja, no caso da abordagem cognitiva, em diferentes fóruns, seja no início da política, seja hoje, seja no mesmo momento ela está atuando, como você falaste, num ou no outro. Qual é o peso no trabalho de vocês, que vocês viram, das trajetórias pessoais na definição e na estruturação da política? Oswaldo, Abra, Uniara. Seguindo um pouco na linha do professor Guilherme aqui, uma coisa que me chama a atenção, e o Regis pegou legal isso, que o Partido dos Trabalhadores tem um histórico de experiência onde as pessoas iam para a gestão pública oriundas de diferentes tipos de formação. E o Partido dos Trabalhadores tinha, na sua história, um processo de formulação coletivo de políticas públicas. E isso foi um crescente até a gente chegar no Fome Zero. E a experiência de gestão pública foi muito importante, né? Inclusive, a gente apanhou muito, porque a gente tinha experiência municipal e estadual, mas não tinha nacional. É muito diferente isso daí, né? Mas, assim, eu acho assim,
isso era importante abordar, porque a criatividade das políticas públicas do período recente justamente tem essa característica das pessoas serem, ao mesmo tempo, militantes e formuladoras de política pública, né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu queria deixar para vocês duas aí nisso. A outra questão é que, assim, a gente foi direto para o PAA. E a gente tinha que trabalhar por que o compra antecipada fracassou. Por que o casamento entre Pronaf e compra antecipada fracassou? Por que só deu certo quando separou? Por que não se conseguiu fazer, justamente da compra antecipada, o aval que o banco tanto exigia do Pronaf? E o esforço que existiu dos assentados, trabalhei com assentados, né? De, mesmo tardiamente liberado o recurso do compra antecipado de plantar, né? Esse esforço foi perdido, virou dívida, renegociação com a Conab, etc, etc, etc. Então, a pergunta que o Sérgio hoje de manhã fez sobre a questão do Pronaf e as suas dificuldades e os seus limites, basta a gente ver a quantidade de contratos que se tem anualmente e o público que a gente... Nosso desafio em termos de público, né? Quer dizer, ali havia um casamento muito interessante entre compra antecipada e financiamento do Pronaf, que era a possibilidade de alargar o campo do financiamento para a agricultura familiar e a reforma agrária. Nisso nós perdemos. Agora, ao mesmo tempo, do ponto de vista de um processo de estruturação, para quem está numa situação, como disse o Guilherme hoje de manhã, com baixa produção de excedentes, o PA casa perfeitamente, porque ele faz um processo de comercialização de excedentes. E aí o passo seguinte, que é a merenda escolar, é uma nova dificuldade, porque precisa, de novo, um arranjo institucional, né? E, de novo, uma outra questão que o Guilherme colocou de manhã. As políticas só andaram quando se criou a capilaridade. Quer dizer, foi a estrutura de assistência técnica reconstruída, refinanciada, redinamizada, que permitiu uma política pública dessa, que acontece lá na ponta, ser executada. Tá? Então, as minhas questões elas vão muito mais no campo da gente tentar pensar os referenciais e exercitar isso em relação ao programa do que propriamente, digamos assim, a discussão do programa em si, né? Então, são três questões que eu acho que, geralmente, elas são difíceis mesmo de resolver, porque nenhuma dessas abordagens, na verdade, ela vai contemplar o todo da complexidade da política, né? Mas, bom, uma primeira é um pouco assim, pensando, né? Se a gente não pode, dependendo como a gente implementar essas abordagens, correr o risco de estar diluindo um pouco, né, os modos de organização, né, e os dispositivos de poder, né, historicamente construídos que constituem o Estado, né? Porque eu acho que, claro, a gente quer pensar a construção de políticas, mas essa construção de políticas ela não se dá num vazio, né? Então, a arquitetura das redes que podem se constituir nessa imbricação, né, com o aparelho do Estado, ela, de certa forma, ela se assenta, né, sobre camadas, né, de históricos, de relações e de modos de organização e de dispositivos legais, inclusive, né, e que atuam, me parece, de forma seletiva, né, tanto em relação à capacidade de ação desses atores que compõem as redes, como a própria questão, né, se a gente for pensar em termos de fórum de ideias, né. Então, esse é uma primeira elemento, talvez, para a gente exercitar aqui, né, de como pensar isso, né? E aí eu acho que nisso aí tem também uma questão do que, quando a gente pega um pouco a construção da política de uma forma sincrônica, né, a gente está pegando uma fotografia no tempo, né? Isso é sempre um problema para quem trabalha com redes, né? Porque a rede que a gente consegue montar ela é uma fotografia de algo que está acontecendo num tempo, né? E aí, bom, junto com isso, eu acho que entra uma outra coisa, que é o recorte que a gente faz, né? Que, claro, que a gente vai fazer um recorte em função de uma política ou de um programa que a gente está interessado, né? Só que, digamos assim, a possibilidade da construção daquilo depende de, digamos assim, precisa acionar dispositivos que eles vão muito além daquela política específica, né? Então, por exemplo, no caso do próprio PA, quer dizer, tu teve um processo muito difícil, né, de luta pela construção de uma legislação que criasse uma exceção
a questão do processo licitatório, né? E, para isso, tu tinha que mobilizar atores, digamos assim, que foram muito além desse campo de relações de atores que estavam propriamente interessados na política, né? Foi preciso construir outros apoios, outras alianças, num nível muito mais alto, né, de tomada de decisão. Então, como que a gente faz, né, por um lado, para manter o foco, manter o recorte, né, mas, ao mesmo tempo, a gente compreender, né, que isso, às vezes, remete a outras arenas, né? E aí, quando a gente olha o todo do Estado brasileiro, claro que a agricultura familiar é digamos assim, é um cantinho, né, de um conjunto maior de processos de tomada de decisão. E a terceira questão que eu fiquei um pouco pensando, queria um pouco ouvir de vocês o que vocês acham, né, é um pouco essa questão dos dois tempos, né, do tempo da construção e do tempo da implementação, porque me parece que a implementação ela é chave também, né, para essas ideias de como ela, desde o processo de geração e construção das ideias, né? Tem ideias que elas não são implementáveis, né? Que, por mais que elas sejam muito boas, elas não vão fazer parte como, digamos assim, ideias força, né, nesse processo de construção da política, porque elas são, por diversos motivos e por melhor que sejam, né, elas são inviáveis, né? Então, eu fiquei pensando será que a gente faz mesmo um corte tão radical entre construção como um momento e implementação como outro, né? E aí eu estou pensando de novo também nessa questão, né, do próprio PAA, né? Porque quando a Ana construiu a rede, né, e eu concordo e não concordo, né, pensando assim na distância em que estavam, né, essas pessoas teoricamente ligadas à burocracia, né? Mas, quando se tratava da operacionalização do programa e chegar e construir um resultado que fosse, de fato, operacionalizável, era essencial naquele momento. E, na verdade, as pessoas que estavam mais, digamos assim, que dominavam mais o funcionamento do aparelho do Estado, elas tiveram, sim, um peso, embora talvez não tão visível na rede, porque elas eram a condição de viabilidade e, inclusive, de sucesso, né, dos atores da própria rede. Então, só para a gente dar uma refletida. Bom, acho que o Guilherme Delgado levantou questões que me animam muito, né, a fala. Bom, realmente, em termos de orçamento, de execução, de volume, de força, né, de execução dentro dos ministérios que estão envolvidos com a implementação do PA hoje, eu acho que a trajetória de construção, de amadurecimento do programa, ele mostra, de fato, assim, um empoderamento do tema da comercialização, da agricultura familiar, do PA, da discussão da sinergia que existe entre produção da agricultura familiar e abastecimento e segurança alimentar, que só cresce e cada vez mais evidencia, de fato, que esse tema veio para ficar, né? Eu acho que um dos principais exemplos que a gente tem da força com que o PA se colocou dentro do governo federal e mesmo dentro de alguns estados também, né, de gestões estaduais, é o próprio estabelecimento dos, no mínimo, 30% da agricultura do recurso, né, da alimentação escolar na agricultura oriundo da agricultura familiar, que é uma decorrência, uma política que é uma luta tão antiga, talvez, quanto o PA, mas o PA abriu um espaço, cravou uma experiência que é essencial, até hoje foi essencial para conseguir abrir o espaço, e é essencial para continuar todo dia mostrando que é possível, sim, que os municípios conseguem, que os estados conseguem. Então, isso mostra, assim, são resultados de uma execução e de uma implementação de uma política que tem, assim, esse é o principal. A gente tem hoje, na discussão no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, a aproximação toda com a Associação Brasileira da Rede de Supermercados, com a ABRAS, que existe um protocolo de intenções, etc., e você tem, em muitos estados, as redes varejistas indo atrás, solicitando quem são os fornecedores do PA, a gente quer comprar deles e tal. Então, vai abrindo, porque vai criando, de alguma forma, um ambiente em que o governo e as organizações que fornecem os produtos para o PA, individualmente, de forma organizada, etc., conseguem mostrar, olha, nós chegamos num nível em que a gente pode assumir compromisso, em que a gente discute efetivamente mercado e comercialização dos produtos da agricultura familiar. Isso, na minha concepção, seria inimaginável hoje sem essa trajetória toda de experiência em comercialização, em negociação, em briga de preço, etc., etc., que o PA forneceu.
tanto para as organizações da agricultura familiar, para as suas assessorias, ONGs, Emateres, etc., mas muito para o governo também, né? Com certeza trouxe um saber para dentro do governo que hoje faz com que a gente consiga discutir comercialização nessa diversidade de ambientes, e sem o PA isso ou demoraria muito mais ou seria muito mais penoso para todos nós, seja agricultores, seja governo, seja quem está envolvido, né? Em termos de orçamento, eu acho que é muito claro assim, a execução que a gente tem na evolução de um orçamento que vai chegar, né, que está batendo recordes sucessivos, chegando num orçamento esse ano com uma suplementação grande, né? Nunca antes a gente tinha né, uma suplementação orçamentária desse tamanho, chegando a 800 milhões, num projeto de lei orçamentária de 2012, de 1 bilhão e 200, com uma promessa de chegar em 2014 com 2 bilhões de reais só para a execução do PAA, assim, mostra que, de fato, o pé está cravado nessa ação. O que traz uma série de desafios, né? Que foi, acho que um pouco que o Guilherme colocou, que, bom, é uma ação que coordena outras ações, que instiga uma discussão em torno do tema da comercialização, mas tem que continuar executando e trazendo também novidades e assim aprimoramentos na sua própria execução. E aí entra um pouco nessa discussão da execução via Conab, estados e municípios, né? A Conab executa, não sei exatamente como é que está, né, qual é o nosso nivelamento aqui de entendimento sobre o programa, mas a Conab executa cerca de 80%, né, dos recursos nas modalidades, se não considerarmos o PA Leite, enfim, mas tem uma execução bastante grande, né? Tanto em orçamento, quanto em número de municípios, quanto em número de agricultores e organizações envolvidas. E é uma forma de execução que ela é orientada de forma nacional. Agora, na prática, ela tem, como todas as execuções e todas as políticas, uma coisa que a Kátia comentou também, e hoje de manhã também foi comentado na mesa, ao chegar lá no local, sempre sofre modificações. Ela sofre adaptações, os estados vão interpretando e ajeitando a política na forma como melhor lhes parece, ou como de fato tem que ser, porque a política no nível nacional, e aí tem uma especificidade nossa no Brasil, são 27 estados, são regiões em que você tem que considerar diferentemente a agricultura familiar da região norte e da região sul. Não dá para imaginar que vai ser do mesmo jeito, porque não vai ser. Então, a política tem que ser genérica, suficiente para que seja adaptada à realidade, e tem que ter uma base comum para continuar sendo. Tudo é o PAA, não é um tipo de programa e outro tipo de programa. Tudo tem que ser o PAA. Mas ela sofre alterações e adaptações na ponta. Isso, inclusive, na execução da Conab. E eu acho que isso é mesmo assim uma riqueza do próprio programa, porque a gente ter uma política que dialoga com uma listagem de 300 produtos todo ano, que vai dos produtos da frutas da Amazônia, que a gente nunca imaginou, ou que os agricultores nunca imaginaram que aquilo voltaria a ter valor de mercado um dia, para mexer com o pinhão na região sul, sei lá com que produto na região norte, na região nordeste, centro-oeste, etc. Então, tem que ter, e é uma riqueza do programa isso. Agora, tem que ter uma unidade, tem que ser um programa, você tem que ter regras claras que permitem a execução e um nivelamento mínimo. Isso acontece também na execução com estados e municípios. Hoje são 16 estados executando via convênio e 155 municípios, tudo via convênio. Então, botando aqui a fala da gestora em ação, é uma máquina muito pesada para você imaginar que vai chegar a 5.000 e tantos municípios, tentando, de alguma forma, com o PAA, estimular os municípios, a gestão municipal mesmo, a prefeitura, a máquina que está lá, a pensar a segurança alimentar, a organizar o seu sistema de produção orgânico, agroecológico, com hortas e não sei o quê, para fomentar um pouco isso, você tem que chegar no município de alguma forma. E o PAA tem sido um estímulo muito importante para muitos municípios, dizendo, olha, existe um apoio para que você comece no seu município a pensar a agricultura familiar não como um problema ou como o pobre que tem que receber o Bolsa Família, mas sim como alguém que você pode estimular, você pode fazer uma feira, a você não precisar importar produtos de outras regiões, etc., etc., colando com a discussão dos 30% da alimentação escolar. Isso pode fazer com que o recurso fique no município. Agora, tem que ter um estímulo. E aí o PA, na execução municipal estadual, serve muito.
só que não na forma como é executado hoje, com esse peso burocrático todo. Então, isso concretamente tem que ser mudado, mantendo a unidade de gestão, concepção, o nivelamento que tem que ter, porque o PA é um só, com a execução da Conab. Então, esse é um caminho que está sendo tratado já desde 2010, isso se discutiu muito lá no âmbito do MDS. Esse ano a gente teve já a aprovação de uma lei que modifica, que insere o termo de adesão, né, na execução com estados e municípios, que vai facilitar muito a execução e a entrada e a chegada com esse tema da segurança alimentar e agricultura familiar nos municípios, e a gente espera que, em 2012, essa fase possa se inaugurar, e aí, claro, vem um novo desafio, que é manter essa unidade da execução, né? Mas, de fato, é diferente, e os municípios, estados e superintendências da Conab vão aprimorando e fazendo a sua gestão. Por exemplo, na execução com a Conab, quando você chega diretamente na organização da agricultura familiar, na cooperativa, na associação, os desafios para conseguir convencer o município de que é importante ter um banco de alimentos ou então um restaurante popular são de um tipo. E é um instrumento, um equipamento público de segurança alimentar que interessa e que dialoga muito com a produção da agricultura familiar. Enquanto quando você chega no município, na discussão com o gestor municipal, com recurso para o PA, bom, é outro nível de discussão sobre restaurante popular, horta comunitária, etc., etc. Então, assim, o PA serve, né, a essa discussão toda e tem de ter uma unidade e dar conta dessa diversidade que é a gestão municipal e estadual, a execução federalizada, que é a Conab, e ainda o debate de segurança alimentar e nutricional, que o PA tem que carregar para onde for, né? Bom, acho que um pouco do diálogo. Letícia, assim, principalmente em uma modalidade do programa de aquisição de alimentos, que não é a que é executada em Serra Talhada, que é a formação de estoques, eu acho que essa discussão de mercado entra muito forte, e aí muito pela concepção e talvez a atribuição, né, que o MDA tenha na discussão do PA, que é fazer do PA também uma ferramenta de inserção no mercado não institucional, né? É promover a discussão, a capacitação, a formação, ou pelo menos criar esse ambiente de discussão dentro das organizações da agricultura familiar, que o PA tenha uma ferramenta para que eles se insiram também no mercado. E aí dialoga pela modalidade de formação de estoques, para que as organizações tenham essa condição de negociar, do mercado mesmo, mercado varejista. A gente tem bons exemplos, inclusive, de exportação de produtos que são os mais típicos brasileiros, com o apoio de uma das modalidades do PAA, que é um outro elemento complicado de se gerenciar, porque você tem, que é a diversidade de atribuições que a gente espera do PAA. Ele tem desde estruturar o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecer a agricultura familiar, ter alimento para distribuir para indígena, quilombola na cesta, até ser uma ferramenta de exportação de produtos da agricultura familiar. Então, a gente acha que também o PAA tem que dar conta de tudo isso. E aí vai desenhando os caminhos. Muitas dessas coisas ele dá conta, muitas coisas não dá, né? E aí, entrando na discussão do compra antecipada, que foi o compra antecipada, se eu não me engano muito, em 2005 ele estava já nos seus últimos anos de execução, 2006 e tal. Então, quando eu fiz o campo, fiz as entrevistas com os gestores e tal, era a discussão que estava quente no momento. Era assim, bom, mas o PA tem de fazer isso ou não tem de fazer? A gente espera que o PA também tenha esse sistema de compra antecipada que, de fato, era crédito, ou não é atribuição do PA. E aí tem toda uma discussão por trás que foi, acho que, importantíssima para o processo de amadurecimento do programa, né? Naquele momento se avaliou, bom, esse não é o papel do PA, não dá. É uma modalidade que ainda tem um saldo, né, de discussões no grupo gestor e tal, uma demanda, uma inadimplência para se administrar, mas, de fato, se entendeu. E aí, naquela diversidade de atores que estão envolvidos, você está discutindo com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento a todo tempo também, né?
Então, assim, é evidente que se percebe que o PA não é uma ação de crédito. Existe o PRONAF para crédito, o PA não é para crédito. Então, há uma diferenciação entre isso, e isso está expresso no desenho ou nessa interrupção da execução do compra antecipada, e está expresso todos os dias na discussão da modalidade de formação de estoques, né, que é uma modalidade essa que apoia a comercialização por parte das organizações para o mercado que não é o institucional, é o mercado varejista, etc. Então, assim, são atores que também estão disputando a concepção do programa ali no ambiente, né? Às vezes ganhando, às vezes perdendo, mas são atores que estão discutindo também, entendendo que, bom, existem outras políticas públicas, como, por exemplo, a assistência técnica, enfim, que não apareceu muito na nossa discussão aqui, mas é uma política acessória relevantíssima para o programa de aquisição de alimentos. A gente tem demandas, por exemplo, de outros países, missões internacionais, africanos, etc., etc. A gente quer implementar o PAA, mas tem produção? Não, não tem produção. A nossa agricultura, 80% dos alimentos vem de fora. Bom, então vamos começar a discutir a produção, porque quando houver a produção, a gente facilmente vai implementar o PAA, mas implementar o PAA sem produção não tem. E para ter produção, bom, aí a gente tem as outras duas pernas do tripé, né, que é assistência técnica e crédito para chegar na comercialização. Agora, também não é só um tripé, tem um circuito aí que é o quê? Pelo menos no Brasil, na nossa experiência, funcionou assim, na minha visão, né? À medida que você tem regiões em que não tem produção, mas que tem facilmente chance de produzir um excedente, o PA, de alguma forma, estimula a produção, sim. Não é que você só chega onde já tem produção de excedente, não. O PA também chega e ajuda no estímulo à produção. Mas existe um mínimo que é o quê? É a condição de produzir. Sem a condição de produzir, não tem. Então, para isso, tem que existir uma política de crédito e uma política de assistência técnica. Então, por isso, assim, a discussão do compra antecipada é bem complexa, mas eu realmente acho que a função do PA, ou pelo menos do jeito como a modalidade conseguiu ser executada naquele que foi os primeiros anos e tal, hoje é uma função que pode ser executada pelo PRONAF, ou pelo menos deveria, né? Bom, a questão do Regis, né, das trajetórias dos atores, era uma coisa que, assim, na avaliação e no entendimento das posições que eram tomadas pelos atores na rede, na comunidade, de disputa e construção do PA, estava evidente o tempo todo, assim, das concepções que trazem de como se formou a concepção que aquela pessoa, que aquele ator tem de qual é o papel da agricultura familiar na discussão da economia, na discussão, é uma discussão econômica, é uma discussão social, etc. Isso todo o tempo tem a ver com a trajetória e de onde esses atores vieram e como eles se formaram e como eles chegaram nessa posição dentro da rede de discussão e construção da política. Então, importa muito, e é principalmente academia, movimentos sociais, burocracia e partido, né? Então, assim, são esses arranjos que vão conformando, principalmente as posições, né? E diferencia, assim, a posição, a construção, a trajetória e muito também a relação social mesmo. É rede social, é quem conhece quem concorda com quem e como esses atores vão para a disputa lá na rede, na comunidade, no fórum ou na arena, né, no ambiente onde o debate está se dando. Isso conforma, pelo menos na análise do PA, isso conforma totalmente a posição que é adotada, né? Bom, aí tem toda a complexa discussão da Cláudia, né? Bom, são, assim, todo o tempo essas questões estavam em mente. Assim, de fato, é uma análise, é uma fotografia que você tenta reconstituir para entender os posicionamentos, mas é aquele momento. E aí eu acho que para o uso dessa abordagem, né, da sociologia relacional, das redes sociais, do Estado na sociedade e tal, tem que ter muita clareza, assim, de que tem um momento em que você perde esse resgate da construção, em que
isso se dilui, que você não consegue mais reconstituir, né? Tem um limite, isso tem que estar muito claro. E os atores de fora da rede, assim, ou da arena, seja lá que ambiente que a gente está falando, eles são essenciais. Por exemplo, no caso do grupo gestor, né? Você tem desde atores que são da burocracia, que não são da rede, que conformam muito a execução e a forma de implementação, mas o que eu percebi não foi tão presente isso na concepção, no desenho. Agora, na implementação, e, por exemplo, se fizer, não sei se isso já foi feito, uma análise específica do compra antecipada, por exemplo, eu acho que aí apareceria muito isso, assim, a forma como foi concebida a modalidade e a disputa que se deu até que se consiga ter cravado que, bom, então vai existir essa modalidade, e a forma como isso foi implementado. Isso que aí sim, com certeza, tem uma participação muito maior desse campo da burocracia. Isso fez sentido, não fez? De fato, a concepção foi refletida na execução, não foi? Existe uma disputa aí, não existe? Acho que é uma coisa bem interessante de ser analisada também. Então, antes de começar a responder as questões, eu gostaria só de ressaltar que, na verdade, o que geralmente acontece ou acontecia é que existiam análises de políticas públicas que enfatizavam a questão das instituições, então todo o peso institucional na construção e na implementação das políticas públicas. Existe uma vertente ou que enfatiza muito mais isso. Existe uma outra que enfatiza muito mais os interesses, e a abordagem cognitiva, no seu início, e hoje ainda, ela é muito criticada por querer explicar esses processos de construções ou de mudança nas políticas públicas muito centrada na questão das ideias. Essa é uma crítica, e principalmente o Pierre Millet recebe essa crítica. Mas existem outras, nesse caso da abordagem do Bruno Joubert e da EE, eles tentam fazer uma construção entre esses três Is, instituições, interesses e ideias. Não é um processo fácil isso, porque é você olhar para coisas diferentes que estão interrelacionadas, mas você tem que dar um peso para uma dimensão e se concentrar nela, considerando as outras. Então, queria fazer essa consideração da dificuldade de fato, fazer uma articulação entre os três Is na análise de política pública. No caso da Eve Fouillet, a parte de como considerar as instituições, ela considera o que seriam as instituições exógenas de uma política pública, que seriam as instituições no seu sentido mais clássico, mas também considera a política pública como uma instituição que define as regras do jogo de quem participa. E no momento que uma política pública ela é institucionalizada, ela repercute lá nos meus fóruns de produção de ideias. Então, ela também é compreendida como uma instituição, que o Sérgio estava argumentando mais no início, do que o Fábio iria apresentar. Feita essa consideração, sobre a questão do professor Guilherme Delgado, sobre a evolução do PAA, eu acho que tem essa evolução que a Ana comentou, mas tentando encaixar aqui no meu quadro de análise, eu diria que todas essas mudanças que aconteceram no PAA, elas se configuram num momento, numa dinâmica de fórum, onde, quem sabe, a questão da exclusão da compra antecipada seja um momento. Na verdade, o PAA ainda é a minha parte da tese que eu mais tenho que aprofundar. Quem sabe a compra antecipada seja um momento que ela constitui uma arena, no momento que você extingue ela, quem sabe ali seja um momento de arena. Mas, senão, o restante das mudanças do PAA, elas acontecem num processo que a Eve Fouillet denomina de fórum, ou seja, as mudanças vão acontecendo, são mudanças importantes, mas elas não rompem com aquele compromisso entre os atores. E essas mudanças, elas ocorrem tendo importância o que se chama de aprendizagem orientada pelas políticas públicas, que são esse processo dos atores, dos gestores, do Fórum da Agricultura Familiar, de todos os atores envolvidos, avaliarem a política pública, aprenderem como
aprenderem com o processo de evolução da política pública. Tem esse aprendizado pessoal, mas também tem toda a questão de estatísticas, de avaliações que a academia faz, que repercute e que tem todo esse processo de aprendizagem orientado pelas políticas públicas. Quanto à dimensão policy e politics, ela tem uma importante, e essa separação ela é importante para mim, todo esse processo do que seria o Fórum de Comunidades de Política Pública, essa dimensão politics, ela assume uma dimensão importante, mas a policy, ela é importante para mim identificar o referencial de política pública que ele é institucionado. Eu sei que na apresentação aqui eu fiz uma simplificação dos instrumentos, mas na minha tese eu vou lá, busco ver o que é cada critério que foi definido, o que ele representa, enfim, as instituições que estão envolvidas na implementação. Eu tento fazer isso. Claro que aqui na apresentação foi algo mais geral. Quanto à questão da Letícia sobre o mercado, eu não sei se eu consegui compreender muito bem ela, mas tentando inserir o mercado no meu esquema aqui de análise, eu diria que o efeito do mercado é muito mais na implementação. Essa é uma questão que precisaria refletir mais, mas eu tendo a crer que o efeito do mercado é muito mais na implementação da política pública do que na concepção, como na implementação. Isso que a Ana já vinha falando, mas tem um caso, por exemplo, da formação de estoque no Acre, que, com toda a dinâmica do PA, não consegue romper com a dinâmica do mercado local lá. Um caso do Pronaf, por exemplo, se você tem uma cooperativa que comercializa soja, milho, enfim, commodities, e essa cooperativa é o principal canal de comercialização de um agricultor, o Pronaf que ele vai pegar vai ser um Pronaf direcionado para a soja, um Pronaf direcionado para o milho, enfim. Então, o mercado ele acaba induzindo o desenho da política pública na implementação, como ela acaba sendo operada. Na questão do PAA, isso de você ter uma demanda diversificada, você tem uma demanda diversificada, isso repercute lá no processo de produção. Então, tem isso, você articular isso de uma demanda diversificada, ela gera um impacto lá. Então, o mercado tem um papel, mas isso precisaria ser pensado melhor. Mas hoje, aqui, eu estou visualizando muito mais no efeito de implementação da política. Em relação à questão do Regis das trajetórias pessoais, no meu trabalho, elas estão consideradas, mas eu diria que não no peso que tem a da Ana, porque a Ana buscou, a partir da trajetória de cada um, reconstruir a rede. Na minha trajetória, ela é importante para mim recuperar um pouco do processo de construção da política pública. Um ator pode, em um momento, ter atuado no Fórum da Agricultura Familiar e, em outro momento, ele está no Fórum da Comunicação Política. Mas, quando que eu conversei com ele, eu procurei explorar esses dois momentos da participação dele. Então, eu diria, a trajetória pessoal contou para mim identificar a trajetória das ideias, mas foi isso. Não tem a função que eu acho que tem no caso da Ana. A questão do Oswaldo sobre que, na verdade, o PA ele repercute uma formação coletiva, e eu sinto muito isso, principalmente no Fórum da Segurança Alimentar, que teve uma participação no PA, porque se você pegar o histórico das pessoas que são esse fórum, você vai ver que lá no início dos anos 90 eles estavam participando do governo paralelo, eles estavam em todas as mobilizações do Fórum da Segurança Alimentar, e muitos estão no Fórum Científico também. Então, eu diria que no Fórum da Segurança Alimentar, essa delimitação, o Fórum da Segurança Alimentar, ela mostra esse sombreamento entre os fóruns, a participação dos atores em espaços distintos. E eu diria que a compra antecipada é uma ideia em disputa ainda. Vi o terceiro seminário do ano passado, onde que isso volta à tona. Enfim, vai e volta, né?
As questões da Cláudia. Não? As questões da Cláudia sobre se essa perspectiva não estaria diluindo o poder do Estado. Eu acho que, por exemplo, ela permite reconstruir a trajetória das ideias e verificar as controvérsias que existem numa política pública institucionalizada, num referencial de política pública institucionalizada. Por que isso? Se nós pegar o processo de construção do PRONAF, nós vamos ver que na concepção do Fórum da Agricultura Familiar, no início, não estava. Eles nunca... Quer dizer, existia disputa dentro do Fórum da Agricultura Familiar se teria que ter 2 empregados permanentes ou não. Mas, a princípio, o que o Fórum como um todo defendia é que não ia ter empregados permanentes na definição do PRONAF. O que pesa esse peso, esse poder do Estado? O que aconteceu? A CNA teve todo um processo de disputa dentro do Ministério da Agricultura e na Secretaria de Desenvolvimento Rural na época e fez com que bancou que tivesse 2 empregados permanentes. Então, essa definição do PRONAF, ela tem um peso grande da CNA bancando isso. E foi um processo de disputa dentro do Ministério da Agricultura. E não só nesse caso, mas tem vários relatos do processo de construção do PRONAF dentro da Secretaria e a dificuldade que ele tinha em 95 de gestão, o peso que ele tinha dentro do Ministério da Agricultura era muito pequeno e sofria pressão para que ele não fosse efetivado. Então, o poder do Estado, ele está presente, tem que considerar ele na análise. Sobre a tua consideração de que, bom, a agricultura familiar, ela continua pequenininha dentro do universo do que seria a agricultura brasileira, eu acho que a minha perspectiva, meu quadro de análise aqui, ele não é tão bom para analisar isso como seria o quadro de análise que o Fábio iria apresentar, que é justamente o que ele discutiu na tese, é ver as 2 colisões de interesse, a colisão da agricultura familiar e a colisão do agronegócio, disputando, que é a abordagem, uma das perspectivas da abordagem cognitiva, que é da colisão de interesse. Eu acho que quando que a gente quer ver essas disputas maiores, eu acho que existem outras perspectivas analíticas que respondem melhor do que a que eu estou utilizando, ou a minha análise ela tem que ir num nível mais elevado. Nesse momento, ela considera, mas considera em situações pontuais o peso que o agronegócio tem na elaboração da política pública. Eu acho que existiriam outras abordagens analíticas que respondem mais. Finalmente, sobre a questão da separação entre construção e implementação das políticas públicas, eu acho que não são 2 momentos separados. O que diria o ciclo de política pública, que você tem lá a emergência, depois tem o processo de implementação e avaliação. Não, o que mostra o PRONAF e o PAA é que isso está tudo misturado. Você tem implementação e construção ao mesmo tempo do processo. É assim que acontece. Vai se fazendo conforme vai andando. Sebastião, de Ouro Preto, Minas Gerais. Com a Ana Miller, dentro desse programa a gente vê que o PAA, a agricultura familiar, né, os 30% que virou lei, eu acho que os 30% que é lei hoje, acho que foi a melhora que se deu do PAA. Inclusive, eu acho que os municípios que trabalharam o PAA, para implementar a lei dos 30%, foi fácil. Para quem não tinha o PAA, houve uma dificuldade muito grande, como é ainda até hoje. Não há nenhuma proposta de transformar hoje o PAA também em lei, porque os 30%, se não fosse lei hoje, com certeza teria vida curta. A gente vê como as escolas têm uma resistência com relação aos 30% da agricultura familiar. Porque tem que catar o feijão, porque não sei o quê, porque é isso, é aquilo. Ficam com preconceito com relação ao produto, dizendo que é de origem, que é ruim o produto, que é mal feito. Então, uma série de resistências. E a preocupação que a gente tem, até com os agricultores, todas as pequenas cidades, que o PAA, além de
ser bom para os agricultores é muito bom para as entidades. Milhares de entidades hoje recebem os produtos gratuitamente. E, no futuro governo, se isso não é lei, isso pode acabar. Então, se não é essa proposta. Com relação também ao PA, com relação a preço, né? Hoje, os 30% é o preço de mercado que se pratica. O produto oferecido pelo agricultor familiar, ele é de uma consulta sobre o preço de mercado. Enquanto que o PAA ainda é um preço geral, né? Normalmente oferecido pela Conab. E, às vezes, quando a gente tem uma associação organizada, para conseguir um preço bom ou driblar um pouco esse preço, a gente acaba entrando com o projeto na época da entre-safra, que o preço é melhor, né, do PA. Porque aí, quando o projeto é aprovado, aquele tempo entre a aprovação da proposta, quando o agricultor vai entrar, já está com o preço bom. Então, é uma forma assim, de conseguir um melhor preço. Então, que se dentro do PA, não poderia ser também aplicado da agricultura familiar, que é um preço de mercado, né, para ajudar hoje os pequenos agricultores. E, com relação à Kátia, uma pergunta com relação ao PRONAF. Veio uma dificuldade nas cidades que, se as pessoas têm conhecimento, com relação aos avalistas solidários, né? Se você tem um grupo de pessoas que vai ter o PRONAF, adquirir o PRONAF, mas se durante um certo tempo 1%, 2, 3 pessoas ficou inadimplente, se alguém depois tentar conseguir verba do PRONAF, não vai conseguir, né? Porque alguém, de alguma forma, ficou inadimplente. E, às vezes, há o problema da fiscalização com relação a isso. É um grupo pequeno, é minoria, mas que atrapalha os outros pronafianos, né? Que têm interesse realmente em produzir. Pessoas que pegam para comprar uma moto, né? Para comprar alguma outra coisa, e depois não conseguem quitar, né, essa dívida junto ao banco. E, com isso, acaba prejudicando um grupo que realmente quer investir. Se você, na sua análise, no seu estudo, conseguiu ver isso, né? Essa dificuldade que hoje, principalmente com a implementação dessas políticas do PAA, da agricultura familiar, tem agricultores que querem adquirir o PRONAF para ampliar a sua produção e não conseguem porque e alguns tem gente inadimplente que prejudica os outros, né? Então, seria essa proposta do PRONAF de acabar com essa coisa de ser avalista solidário, né? As pessoas avalistam sem nem saber. Vai lá, faz o projeto, depois não consegue ter aprovação, porque tem alguém que ainda está inadimplente. Obrigado. Meu nome é Eupídio, eu sou do IBGE. Para a Kátia a pergunta em relação à agroecologia no PA. Qual o peso da agroecologia no PA? Se ela tem uma distribuição nacional conforme tem a agricultura convencional, e que projetos específicos e as instituições que participaram, que estão envolvidas na inserção da agroecologia no PA? Eu sou Felipe, sou doutorando do Programa de Sociologia do IESP, da UERJ. Eu queria perguntar para a Kátia, que acho que fez uma apresentação muito interessante. Eu acho que as perguntas acabaram te levando muito para essa discussão sobre os fóruns e sobre especificidades dos programas. Eu queria te perguntar mais sobre o momento das ideias, mesmo como constitutiva das formas de pensar, das categorias que constituem as políticas públicas, né? E queria te fazer duas questões. A primeira é se, na tua pesquisa, você chega a identificar algo que a gente pudesse chamar de um deep core, como chamou o Paul Sabatier na constituição desses programas, né? E a outra é que você se refere bastante, né, na sua apresentação ao papel do Banco Mundial, do relatório do Banco Mundial, do relatório FAO-INCRA como fundamentais, né, na constituição desse momento das ideias, né, para a constituição das políticas. Eu queria te perguntar se, na tua pesquisa, como é que você vê o papel das interpretações brasileiras sobre o mundo rural, né? Ou seja, as interpretações produzidas no Brasil são traduções das formulações internacionais. Elas têm algum impactam de alguma forma, né, nesse momento das ideias que vai originar essas políticas públicas? Então, queria pedir para você problematizar esses aspectos. Obrigado. Bom, eu sou Rodrigo, da Embrapa, e queria inicialmente parabenizar os dois trabalhos, né?
esse campo. Eu sou agrônomo, né? Então esse campo e fiz mestrado aqui no CPDA, então para mim a sociologia é essa coisa, essa ruptura epistemológica é sempre um desafio, e vocês, acho que vocês conseguiram, no trabalho de vocês, fechar, né? Lógico que são escolhas, mas vocês conseguiram fechar, é muito interessante. E acho que a Ana está tendo esse privilégio de sair da academia e ir para a realidade, ainda está, né, nessa história do MDS, esse grande desafio. Mas eu tenho uma certa curiosidade, porque a Conab é um pouco aquela história do fundo rural que o professor Delgado estava falando, quer dizer, é um órgão com ingerência política, um órgão cartorial, né? Então eu queria que a Ana falasse como é que o PA conseguiu quebrar o que você chamou de burocracia, eu acho, no seu trabalho. Era mais uma curiosidade com relação a isso. E quer dizer, o ensinamento, né, do PA para o PENAI, né? Quer dizer, para o PNAE, quer dizer, que principais ensinamentos você que está acompanhando esse processo todo e que fez esse estudo acadêmico, você diria que são principais para esse grande desafio que está começando agora, que é botar isso em prática, que é o PENAI? Jorge, sou egresso do CPDA e sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. A pergunta é para a Ana Miller. Uma curiosidade metodológica. O uso da ideia de rede, né? Você diz que uma rede, você, na sua apresentação, fala de uma rede de atores, tratando, né, de uma rede de atores que transitaram na implementação do programa. A curiosidade minha é o seguinte, quer dizer, a ideia de rede, para um programa que começa em 2003, 2004, se essa ideia, quer dizer, que ganha força no Brasil na segunda metade, né, dos anos 2000, se isso estava presente também na concepção do programa, porque o que eu percebi foi o seguinte, no mesmo quadro lá que você fala nas redes, você fala dos movimentos sociais, né? Quer dizer, tive assim uma certa percepção de que a categoria movimento social não dava conta desse momento da implementação. Portanto, a ideia de rede, quer dizer, que ganhou força e tal, quer dizer, quase que você foi impulsionada a utilizar essa categoria. A pergunta é se foi isso mesmo e se nessa separação entre concepção e implementação do programa, se a ideia de rede ganha força somente na fase de implementação. Consegui me fazer entender? É meio... Bom, Silvia aqui do OPA. Eu gostaria a minha pergunta é mais específica para a Kátia, porque ela usa um instrumental para análise de política, que, né, análise desses dois programas, e que também é uma experiência nova, né? Então, assim, na análise aqui dessas experiências brasileiras. Então, eu gostaria de que... Eu entendo que o seu trabalho ainda é preliminar, mas como que você vê... para além do limitação que você colocou já, do instrumental centrado nas ideias, mas qual é a limitação que você encontra desse instrumental para analisar essas duas políticas, até o que você viu até o momento, aliás? Tá bom? Bem, Sebastião, de fato, pela leitura, né, que a gente tem acompanhado lá junto com o MDA e com o FNDE na implementação dos 30%, os municípios, estados, gestores que têm experiência com a implementação do PAA já estão muito mais avançados, ou se não estão, é por outros motivos, mas assim, tem uma condição técnica de implementação dos 30% muito além daqueles municípios ou regiões onde não há implementação. E aí os principais aprendizados, já respondendo aqui a colocação do Rodrigo, assim, principalmente são os gestores do município ou do estado dialogando com a agricultura familiar, o que na educação não é fácil, porque são mundos totalmente descolados. Se a gente já tinha andado muito na discussão entre segurança alimentar e agricultura familiar, esses dois temas estavam totalmente descolados da discussão de educação. Então, hoje, com a discussão dos 30%, isso já começou com o PA, o mundo da educação já estava começando de olhar para a produção de alimento e vendo os agricultores como prováveis parceiros na questão da educação alimentar, etc. Então, isso é um primeiro grande avanço e aprendizado.
Para os agricultores, todo o tema da comercialização, se enxergar não só como produtores de matéria-prima para o mercado, mas se enxergar como produtores de alimento pronto, entregue para as crianças, e a contribuição da segurança alimentar também é um salto. Para os gestores municipais, estaduais e federais, também, porque você lidar com a diversidade, com 1.500 organizações cadastradas, você tendo que divulgar edital, tendo que ter o contato, tendo que ter lá na cooperativa porque, bom, a realidade das organizações de agricultura familiar é muito diversa. Você tem desde cooperativas que tem o gerente comercial que entende, que você diz, olha, estou mandando no e-mail a chamada pública de tal município, olha aí, até aquele que você liga no orelhão do município, que vai pegar o recado, que vai depois ligar, enfim, a situação é diversa. Então, mas com o PA, todos esses, ou quem já entrou no PA, tem mais ou menos já os caminhos. E aí o aprendizado, nota fiscal, legislação sanitária, enfim, a discussão fiscal de comercialização mínima, de emissão de nota e recibo, quando o PA começou, até assim, a evolução de hoje, de quando o PA começou, quando a gente começou de entrar no PNAE até hoje, assim, é outro entendimento sobre discussão fiscal, sanitária, jurídica, etc. Então, os aprendizados são muitos, assim, mesmo, tanto para os gestores, para os agricultores e para, enfim, para a organização da agricultura familiar. Bom, do ponto de vista do MDS, o PA ele é juridicamente tão forte quanto qualquer outra política pública. Ele já é regulamentado por lei desde 2003, a gente já teve uma sequência de decretos depois, temos uma lei do PA que foi sancionada há poucos meses atrás, a 12.512. Então, essa discussão de que tem que ser lei, tem que estar forte juridicamente, tem que ter segurança, eu não sei por onde nós podemos ter mais segurança jurídica do PA em lei do que nós temos hoje. Nós temos um orçamento, está na lei orçamentária anual, existem leis, existem decretos, enfim, já é tanto quanto o PNAE, por exemplo, tanto quanto o PRONAF, está dentro, assim, a discussão toda que se promoveu na discussão do novo plano plurianual levou em consideração o PA, aparece em várias outras ações complementares, então, enfim, essa discussão tem que entender um pouco melhor se não for isso. Dos preços, talvez depois a gente possa conversar, porque é bem técnico mesmo, enfim, mas a orientação que a resolução 38 do FNDE dá é de que o preço é o mesmo preço do PA e do PNAE, mas eu acho que é uma discussão assim, bem específica, a gente pode discutir depois. Os produtos orgânicos, hoje, no PA, na avaliação que a gente fez em 2009, cerca de 3% de todos os produtos, de todas as toneladas comercializadas via PA eram produtos orgânicos ou agroecológicos. É um percentual muito baixo, muito baixo. Em 2010, a gente não fez análise desses dados especificamente, mas o que se tem acompanhado pelos dados desse ano é que vai ser menos de 3% a produção de orgânico e agroecológico por dentro do PA. Tem um fator que é a mudança, ou não é nem mudança, começou, né, a valer as novas regras aí de certificação e tal da produção orgânica no início de 2010, isso pode estar no início de 2011, desculpa, isso pode estar tendo algum impacto, mas tem uma discussão paralela que preocupa muito, assim, de continuar inserindo os produtos orgânicos, de ser um estímulo, mas concretamente, assim, uma análise de por que não tem mais ou o que deve ser feito, porque já tem um estímulo que é muito claro a produção orgânica no PA, que é um acréscimo de 30% no valor, se for orgânico, acima do valor do produto convencional. Isso é um estímulo muito claro à produção e tal. Os gestores, os implementadores ou executores do programa são sempre estimulados a buscar esse tipo de produção, mas aí tem inúmeros fatores, desde o problema, então, da certificação até a falta de assistência técnica, ou até aqui o produto orgânico agroecológico em muitas regiões tem um mercado que remunera, já está comercializando, então, de fato, não é, enfim, se o PA não é necessário para manter a comercialização desses agricultores, ok, o mercado está fazendo esse papel. Com relação à Conab, eu acho que talvez tenha sido também um dos
dos efeitos colaterais mais positivos do PAA, né, essa mudança ou a entrada desse tema da agricultura familiar na Companhia Nacional de Abastecimento. Aqui nessa sala tem gente que poderia falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas a forma como o PAA, isso eu consegui aprender um pouco nas entrevistas, a ideia era muito clara de que a Conab seria o executor do programa de aquisição de alimentos. Então, inclusive, assim, relatos nas entrevistas de que, bom, a gente queria mesmo era que a Conab fosse para a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou fosse para a estrutura do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, toda essa discussão foi fazendo com que, bom, tivesse muito claro de que a Conab teria redesenhado o seu papel na execução das políticas públicas para a agricultura, entrando o tema da agricultura familiar e aí através da indicação de uma equipe que conseguisse tocar esse tema, que era uma equipe ou pessoas, atores, né, da rede que já estavam há muito tempo envolvidos com esse tema e participaram desde a discussão até a implementação. Então, isso, de fato, quebrou a casca dentro de uma companhia que tem esse tamanho e que, ao longo dos anos, né, a gente percebe pelos próprios técnicos da Conab, pelo reconhecimento que os movimentos têm e pela relação que o Ministério tem com a Conab, de que é uma estrutura que foi se reformulando e se readaptando e hoje, de fato, considera a agricultura familiar como cliente dos seus programas, né? Então, isso é uma abertura, por quê? Porque é uma estrutura capilarizada, que foi reconstituída, reconstruída, vem sendo fortalecida, não da forma ideal, com certeza ainda tem muitos desafios de capilaridade, de chegada nos estados, de equipe mesmo, de gente para trabalhar, né, essas questões, mas teve uma reconstrução e uma revalorização muito importante. Isso tem um significado grande nas ações da agricultura familiar e cada vez mais se espera também esse papel da Conab na execução das políticas públicas para a agricultura familiar e principalmente no ponto de vista da comercialização, mercado, preço, remoção de produtos, etc. Mas também tem um longo caminho aí pela frente, né? Jorge, se eu entendi, né, a questão, a ideia de rede, de construção, conformação, estava presente desde o início. Assim. Era desde o início, quando se conformou de que existe essa teoria, né, esse arcabouço metodológico, poderia dar conta do objeto que estava tentando ser desvelado. A ideia de rede, de você ter uma fotografia com os diversos atores e a forma como eles se comportavam, e é independente de ter um movimento social como ator ou de ter um movimento social como fator influenciador dos atores que compunham a rede, isso, assim, foi uma coisa que a metodologia do desenho e da preocupação em organização dos atores na rede foi desvelando depois, né? Mas, assim, a ideia de que é uma rede, de que os atores se conformam em torno disso e se relacionam e disputam a sua visão ou o seu direcionamento era dado muito pela metodologia e pelo arcabouço teórico que foi utilizado, né? Enfim, muito rapidamente, depois, se ficou alguma coisa, a gente pode conversar. Queria também, então, fazer a minha saudação final, agradecer o convite aqui do CPDA, do OPA, tanto pela abordagem do trabalho, mas também, enfim, de fazer esse diálogo que para o Ministério também é importante, né, acompanhar um pouco dessa discussão da política de agricultura familiar, de segurança alimentar, etc. E vamos continuar aí nos 2 dias de debate para aprender e contribuir. Vou tentar responder rápido em função do tempo também. A questão do Sebastião sobre a questão dos avalistas solidários, como eu disse, a minha análise se concentra no processo de construção das políticas públicas e eu dou uma analisada geral no processo de implementação para ver como esse referencial está sendo implementado, mas não chegam num nível de detalhamento como você demandou. Então, não tenho considerações, não tenho uma avaliação sobre isso. Sobre a questão da agroecologia e o peso no PRONAF, é muito marginal. Os contratos do PRONAF e agroecologia são muito poucos. Eu não tenho... as informações que eu tenho são a partir de uma tese de doutorado que está sendo elaborado na UFPR e de um artigo que já foi publicado, que diz que, por exemplo, no ano agrícola
na 2007 e 2008, foram realizados 191 contratos do Pronaf Agroecologia. Isso é muito pouco dentro do universo total do Pronaf, 191 contratos. Então, as questões que você me perguntou, de onde que ele está sendo implementado, eu não tenho esse tipo de informações, mas posso te passar o contato dessa pessoa ou te indicar essa tese que está sendo desenvolvida, que te ajudaria mais. Sobre a questão do Felipe, sobre o DeepCur, que é muito mais da abordagem, da perspectiva da colisão de interesses, eu diria que eu considero, na minha análise, o que é o referencial global, que eu acho que tem uma equivalência com o DeepCur. Então, que é essa compreensão mais geral da sociedade e tentar entender o lugar que a ideia ou a representação de agricultura familiar tem dentro dessa concepção mais geral de sociedade. Então, eu tento fazer essa consideração, também levando em consideração a origem da abordagem, que é essa entre a questão do referencial global e referencial setorial e o ajuste que tem que ter. Então, a Eve Fouillé e o Bruno Joubert trabalham muito com essa ideia de que tem que considerar o que acontece no referencial global para entender a política pública. Sobre a questão da literatura e da interface com o Banco Mundial, no caso desse relatório que eu analisei mais especificamente, quem realiza ele são funcionários do Banco Mundial, vamos dizer assim, mas tem toda uma assessoria de pesquisadores brasileiros que sustentam a análise, que participaram de workshops, que discutiram, que debateram. Então, essa interface entre academia e Banco Mundial, ela existe e teve uma repercussão na construção do Pronaf. A questão tem um documento de 98 do governo que fala muito isso, que o Pronaf ele foi criado para responder a falhas de mercado, para ser uma intermediação entre o agricultor e o sistema bancário. Enfim, uma interpretação do Pronaf muito no sentido do que o Banco Mundial estava dizendo que era para fazer para esse segmento. Mas também havia uma preocupação, porque naquele período o Banco Mundial estava com a ênfase muito forte em políticas de redução da pobreza, e havia uma preocupação do Fórum da Agricultura Familiar, por exemplo, de que o Pronaf não se tornasse uma política de combate à pobreza. Então, é muito explícito isso em alguns documentos da CONTAG, da CUT, sobre isso, com essa preocupação em relação a que não viesse a ser uma política social. E, finalmente, a questão da Sílvia, e eu acho que eu não respondi uma parte da questão que o Regis fez. Eu acho que uma dificuldade de adaptar isso para o caso brasileiro é que a análise feita por esses autores, e no caso da política europeia, você tem níveis, você tem os governos nacionais, mas a política ela se dá muito no nível internacional. Então, eles têm toda essa consideração, e eu acho que a diferenciação entre fóruns de produção de ideias é mais fácil, quem sabe, para eles. Não tem tanta essa circulação entre os atores que nem quando você aplica para um caso nacional, que é um nível mais, vamos dizer assim, mais micro comparado com o que é o europeu, onde que você tem essa circulação maior dos atores. Então, de fato, considerar essa circulação e a dificuldade que isso também impõe para análise. Eu acho que esse seria Então, finalizando também, aproveito para agradecer um espaço. Para quem está finalizando uma tese, com certeza esse é um momento muito enriquecedor, que venha contribuir para o trabalho. Eu agradeço o convite do Sérgio, do OPA. Quero dizer também que foi um prazer enorme dividir a mesa aqui com a Ana, que nós somos colegas do mestrado. Então, se reencontrar aqui foi muito bom. Bom, obrigada a todos. Bom, a Kátia acabou de fazer um test drive da defesa de tese do doutorado dela. Enfim, não, brincadeira. Eu queria agradecer sinceramente a Ana, Felipe e a Kátia. E fazemos agora um pequeno intervalo de 10 minutos para, em seguida, retomarmos com a mesa que será coordenada pelo professor Andrei Ferreira, aqui do OPA CPDA. Obrigado.